Romanos, hoje no capítulo 11, versos de 11 a 24. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado porque podemos ler a Tua palavra, podemos nela meditar. Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa limitação. Por isso, mais uma vez, nos prostramos diante do Teu altar, para pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor nos visite, perdoe os nossos pecados, pedir que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, Senhor, para que a nossa vida seja de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, e que a Tua palavra seja um alimento em nós, para nos fortalecer, para nos sustentar e para nos conduzir durante a caminhada, Senhor. Sabemos quem somos, porque sabemos diante de quem estamos, e se sabemos foi porque por Tua graça o Senhor nos alcançou. Então, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, Senhor, para a Tua glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Logo pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e porventura sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, do contrário também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítimo, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Na semana passada nós ouvimos duas boas mensagens pela manhã e à noite. Pela manhã, o reverendo Everson, nos primeiros versículos do capítulo 11, fez uma explanação teológica desse capítulo, fez aí uma recapitulação de Romanos até aqui. Eu quero destacar um ponto da meditação do reverendo Everson na semana passada, os versos 6 e 7, que diz: mas se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não era. Pois por quê? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ou seja, conforme ele destacou, não foi pela vontade de Israel, não foram pelos sacrifícios, não foram pelas ofertas, não foi pelo mérito de Israel que eles alcançaram, ou que eles foram alcançados, foi pela graça de Deus.
É a graça de Deus por meio do seu Filho Jesus. Depois à noite, parecia que eles tinham combinado, o Filipe com Everson. Filipe em Isaías capítulo 53 também nos trouxe uma meditação, em especial os versos 11 e 12. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles se levará sobre si. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus, por sua soberana vontade, Deus, por sua maravilhosa graça, separou os muitos que Ele quis, conforme Ele quis, não pelo mérito de muitos, mas pela sua vontade, pelo seu querer. E não foram os muitos, pelo seu esforço, que conseguiram alguma coisa de Deus, que conseguiram merecer a salvação, mas sempre foi Deus, por sua graça, que conduziu, alcançou, escolheu, elegeu aqueles que Ele quis para a sua glória, e assim formou a sua igreja. A Arthur Wood diz o seguinte: só quando nos procura é que podemos ser encontrados por Ele. Deus é quem busca, não quem é procurado. E Agostinho diz: tu nos buscaste quando não te buscávamos, de fato nos buscaste para que te buscássemos. Tudo vem de Deus. O apóstolo Paulo vem trabalhando isso, vem ensinando isso aos gentios agora convertidos. Não é por aquilo que eu quero, mas é a vontade soberana de Deus. Paulo estava se dirigindo aos gentios convertidos que viviam em Roma. O tema nesse momento em questão pode ser, ele estava falando sobre a rejeição e o futuro de Israel. Nós estamos no final da primeira parte da carta aos Romanos, em que Paulo destaca a manifestação da graça salvadora por meio da obediência de Cristo e da soberania de Deus, que alcança o homem devastado em seu estado de depravação total, decorrente do pecado herdado de Adão, por causa da sua desobediência. Paulo se alegra e glorifica a Deus pelo seu ministério junto aos gentios, conforme o versículo 13. Mas se dirige a eles agora com uma palavra de exortação, que nos oferece alguns pontos de reflexão. Ele está o tempo todo falando da depravação humana, do pecado que afasta o homem de Deus. Falou lá atrás da desobediência de Adão, que trouxe o pecado, que assim todos pecaram e agora carecem da glória de Deus. Fala da obediência de Cristo. Por conta da obediência de Cristo veio a salvação. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Traz esperança para aqueles que vivem pela fé, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e se amam a Deus, que foram alcançados pelo amor decorrente da graça de Deus. Está tudo certinho. Depois ele começa a falar da atitude de Israel, do comportamento de Israel. Fala da eleição, fala da escolha de Deus. Quando Deus escolhe Jacó e não Esaú. Fala da rejeição de Israel por causa do seu pecado. Fala de Israel rejeitando o Senhor. E agora fala com os gentios. E é interessante, como sempre gosta de dizer o Filipe, que ensinando tudo isso, mostrando tudo isso de maneira muito clara para os recém-convertidos e também para os judeus, para os da casa de Israel. Ainda assim, algumas coisas estão acontecendo e Paulo precisa trazer uma exortação. Eu quero trazer um pouco disso para a nossa reflexão. O Everson falou bastante dos aspectos teológicos desse capítulo. Eu queria trazer alguma coisa prática a partir dessa exortação que o apóstolo Paulo oferece aos gentios convertidos, por que não a todos nós também. Primeiro, apesar de salvos, o comportamento das pessoas sempre comprovará que é eleição divina e não escolha humana. Não importa o tempo de fé, o tempo de salvação,
não importa o grau de santidade que talvez algumas pessoas percebam em mim ou percebam em determinada igreja. Não importa qual seja o comportamento, não importa se é um missionário dedicado lá no templo, lá em lugares distantes, não importa se são pessoas que se dedicam ao jejum, não importa se eu levanto de madrugada para orar, para interceder, não importa qual seja o meu comportamento, ainda que seja um comportamento que traga um testemunho fantástico do Evangelho de Cristo em mim, ainda assim será sempre eleição divina e não escolha humana. Não foi pela minha vontade, não foi porque eu quis e não é porque eu mereça. E por que isso? Apesar de destacar sempre o mover da graça imerecida que salvou também os gentios, o comportamento de todos, mesmo salvos, tenta apontar para o mérito. O que é que está acontecendo aqui? Paulo, ele está argumentando contra a soberba gentílica, que foi um efeito colateral do orgulho israelense. Israel sabia, eles se diziam ser a raça eleita, a nação eleita, e por ser nação eleita, eles desprezavam os gentios, como se eles merecessem a salvação, porque eles foram o povo escolhido de Deus, eles é que passaram pelo Egito, eles é que foram libertos do Egito, eles foi quem geraram os profetas do Velho Testamento. E agora, aqueles que não são de Israel, esses não merecem salvação. Esses são os rejeitados por Deus. Até aqui, o movimento de alguns provavelmente fosse esse. O que é que está acontecendo? Paulo é chamado e o seu ministério é junto aos gentios. Agora ele vai pregar o Evangelho para aqueles que não são da casa de Israel. E as pessoas começam a se converter. Já lá em Pentecostes, muitos, 3.000, se prostram diante do Senhor. São alcançados pela graça. Percebem o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Muitos gentios se convertem. E parece que essa essência humana, da depravação do ser humano, sempre se manifesta. Agora são os gentios. São gentios convertidos que estão orgulhosos e se sentem superiores aos judeus que antes o recusavam. Porque agora alguns da casa de Israel rejeitam a mensagem, questionam a mensagem. Gentios que foram salvos, que foram alcançados pela graça, agora se orgulham. E eles é que se sentem superiores aos da casa de Israel, aos judeus. O apóstolo Paulo vem para dar uma exortação. Ele usa uma alegoria da videira para ilustrar o seu ponto de vista. Ele tenta levar os gentios a entender e a perceber no exemplo da severidade divina dada aos judeus, motivos para que eles também temam a Deus e demonstrem gratidão ao invés de orgulho. Ele chama esses irmãos, agora novos convertidos, para refletir e para pensar. Parece que o comportamento humano, o tempo todo, ainda nos nossos dias, aponta sempre para o nosso mérito, aponta sempre para o nosso esforço e traz uma falsa sensação de orgulho de que somos crentes, e quem não é crente agora está perdido. Às vezes a gente passeia por aí, vai falar em alguns lugares diferentes, conhece irmãos diferentes, conhece gente diferente, doutrinas diferentes, e como vai ficando mais claro a cada dia que a religião ela institucionalizou aquilo que nós chamamos de igreja, e as pessoas agora elas pregam as suas doutrinas, elas pregam aquilo que eles ensinam e elas tentam converter o coração das pessoas à sua instituição, à sua casa de fé, à sua igreja. E muitos se orgulham de serem fiéis representantes dessa instituição.
perdem tempo lutando para fazer com que aquilo que eles de fato acreditam alcance o coração de outras pessoas. Isso será mérito para eles. Isso é mérito humano, não é nada que venha de Deus. O apóstolo Paulo nos convida a essa reflexão. Ele faz isso com os gentios, isso serve para a gente também. A minha salvação, aquilo que eu recebi de Deus, se tem algo que tem que provocar em mim, é gratidão, é prostração diante daquele que me alcançou quando eu não merecia. Se é para ter algum orgulho em mim, ainda que pequeno, se é para ter, eu me orgulhar em saber que Deus me amou porque Ele quis, Ele me transformou porque Ele quis, e Ele me conduz segundo a sua vontade. Isso é sempre para a glória do seu nome. Isso é sempre para testemunhar e para mostrar que se Ele elegeu, escolheu um cara como eu, então Ele pode salvar outros pecadores também. Ele pode alcançar o coração de outras pessoas também. É sempre eleição. Não é porque eu quero, não é porque eu mereça. A gente tem batido na tecla o tempo todo aqui, o Everson e Romanos, e mesmo o Felipe, nos temas que ele tem trabalhado, que ele tem trazido. Deus escolheu a muitos, não porque Ele conhecesse o coração desses muitos, não porque Ele, por saber de todas as coisas, não porque Ele, sendo um Deus soberano, um dia entendeu, um dia olhando para frente percebeu que Marco Antônio, percebeu que Carlos, percebeu que Henrique seriam pessoas boas, seriam pessoas agradáveis, seriam pessoas interessadas em amar o próximo e por isso se prostrariam diante da mensagem do Evangelho, por ser ela uma mensagem de amor. Então ele pensou: vou separar esses caras, vou escolher esses caras para que eles sejam salvos e assim eles façam parte da minha igreja. Não é nada disso, foi porque ele quis, não foi porque ele encontrou mérito. É preciso entender, é preciso guardar isso, que é muito simples para aqueles que conhecem e para aqueles que vivem essa palavra, mas é muito complicado na nossa vivência humana. É muito complicado na nossa vivência eclesiástica, religiosa, porque nem todos creem dessa maneira. Ainda há um esforço tremendo em doutrinar e ensinar as pessoas algo que escraviza as pessoas em busca de uma salvação que as façam ser motivo de orgulho, que as façam ser exemplo de santidade, uma salvação que mostrem que são merecedoras de alguma coisa. Nós não merecemos nada, senão a ira de Deus. Ele, por sua graça, tem nos abençoado e assim nos escolheu. Segundo, é só mais uma coisa, a eleição não destaca o mérito do eleito e ainda de todos os povos faz uma só família. Não é a família dos judeus, não é a família do Israel geográfico, de todos os povos. Em todos os povos Deus espalha esses muitos que Ele quis e que Ele escolheu, e de todos os povos Ele faz uma só família. Segundo, a verdade para os gentios e também para nós hoje é que se não for a graça merecida do Senhor, estaríamos na mesma condição de Israel rejeitado. Paulo está mostrando isso para os irmãos novos convertidos. É Deus. Deus enxertou vocês. Deus separou vocês. E se não é por Ele, se não é pela vontade dEle, vocês estão no mesmo lugar dos judeus rejeitados, daqueles que rejeitaram, daqueles que também não foram escolhidos. A iluminação do Evangelho gera nos eleitos a confirmação da soberana vocação com um espírito humilde e obediente. Nada pode separar o corpo de Cristo de seu cabeça, e nada pode separar o cristão do amor de Deus.
Os gentios agora experimentam deste amor porque foram enxertados pela vontade e livre escolha de Deus, que sacrificou seu Filho de maneira eficaz sobre os eleitos, mesmo que eles não merecessem. Mesmo os judeus que rejeitaram, se eleitos, voltarão e serão enxertados. Serão reenxertados, não porque nasceram judeus, porque talvez houvesse, por certo havia esse sentimento, porque nasci judeu, então faço parte, porque nasci judeu, já estou enxertado nessa oliveira, já sou um desses ramos. Não, os judeus eleitos, o que significa que existem judeus que não foram eleitos, que não foram separados, mas aqueles que foram eleitos e que vivem na rejeição, eles voltarão e serão reenxertados, não porque nasceram judeus, mas pela eleição de Deus, pela vontade de Deus. Assim como nós, os judeus foram salvos, estão sendo salvos e continuarão a ser salvos até o fim dos tempos, pelo eterno propósito de Deus. E algo que chama a atenção aqui, a rejeição dos judeus foi a obra de Deus, para que a proclamação do Evangelho chegasse às nações para atingir os eleitos gentios. Isso gerou ciúmes, emulação, uma certa contenda, uma disputa nos judeus, e com isso conduziu também os eleitos judeus ao arrependimento. É a proposta de Deus em todas as coisas. Eles sentiram ciúmes, os outros sentiram orgulho, mas Deus usa tudo isso para alcançar tanto os gentios, como também para alcançar os judeus. A graça de Deus, ela transforma o coração do pecador. Ela me faz perceber quem eu sou, a minha condição de pecado. E quando a mensagem do Evangelho, ela entra pelos meus ouvidos, ela alcança o meu coração de maneira eficaz, e eu não tenho como rejeitar. E assim eu me prostro diante dele. É assim que a salvação acontece. E sabe por quê? Porque Deus quis. Foi porque Ele quis. E agora, eu posso viver prostrado, você pode viver prostrado. Nós, na verdade, devemos viver prostrados diante do altar, diante do Deus soberano, de maneira humilde e obediente, mas tranquilos, confiantes, certos de que nada pode nos separar desse amor, certo de que Jesus foi aquele que deu a vida por nós. Ele é o cabeça. Nem nada pode nos separar. Nada. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, porque foi Ele quem nos escolheu. Deus nos escolheu e nos deu como ovelhas para o bom pastor. Nada pode mudar isso. Quando nós percebemos assim, ainda que prostrados, a paz alcançará o nosso coração. Porque se eu não fiz nada para merecer a salvação, também não há nada que eu faça para que Deus deixe de me amar e para me tirar essa salvação. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus, falando da sua relação agora com as suas ovelhas, ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Foi o Pai. Se não fosse o Pai que escolhesse e nos desse para Jesus e levasse o Filho para morrer a nossa morte na cruz, nós estaríamos perdidos. Se não for o Senhor, por sua graça, todos nós estaríamos perdidos. E sabe, não entender isso, mesmo sendo eleito, não entender isso, mesmo sendo salvo, traz consequências para a vida do crente. Com certeza traz.
Se nós entendemos que é pela graça imerecida e vivemos prostrados diante daquele que nos separou, que nos escolheu, vivemos nesse processo de santidade, percebendo o nosso estado de pecado e sempre prostrados, experimentando do arrependimento que o Espírito Santo provoca em nós, buscando sempre o perdão de Deus e essa vida de santidade que conseguimos porque o Espírito Santo habita em nós, ainda que soframos por causa do pecado, ainda que tropecemos, ainda que caídos, seremos levantados por Deus, mas sempre na certeza do seu amor e de que estamos salvos, e nada pode nos separar do seu amor. Pensar diferente disso, ainda que sendo crente, ainda que sendo eleito, faz com que a vida ela não seja de boa qualidade, faz com que a vida seja como se fosse uma gangorra. Acreditar que eu tenho que fazer por merecer esse amor, e que se não fizer, Deus não me amará e eu poderei perder a minha salvação, faz com que eu viva numa constante tensão, porque o pecado habita em mim, porque o meu desejo aponta para a carne. Então, dependendo do que eu faça, um dia eu vou me considerar merecedor, então hoje eu estou salvo. Dependendo do que aconteça, então eu vou desejar que Jesus não volte, porque agora eu estou perdido, porque agora eu estou em pecado. Por incrível que pareça, tem gente crente, tem gente salva, que por não entender, não ter sido devidamente instruído na palavra, vive essa tensão, vive dessa maneira. É pela graça merecida. É por isso que nós fazemos parte da igreja. E se fazemos parte da igreja, nada pode mudar isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Terceiro, todos os eleitos, agora povo de Deus, viverão em perseverança na fé para a glória de Deus. Acabei de dizer, nada nos separa desse amor, nada pode tirar Jesus do nosso coração, porque Ele habita em nós pela sua maravilhosa graça. O nosso coração agora pertence a Ele, por isso nós somos povo de Deus, e por isso seremos perseverantes na fé. E essa perseverança tem alguns caminhos, o principal deles, seremos sempre salvos. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas essa perseverança na fé também é na caminhada diária. A certeza de que eu estou salvo vai me colocar de uma maneira mais consistente nesse caminho de santidade. Diferente daqueles que são contrários à doutrina da eleição, ensinam, parece que alguns acreditam que se eu tiver a certeza da minha salvação, de que fui separado, de que faço parte desses muitos que Deus escolheu, que Ele elegeu, então eu vou viver de maneira relaxada, e por causa da minha natureza pecaminosa, eu viverei em pecado, porque não perderia a salvação. Isso é uma incoerência muito grande, porque fere a lógica daquilo que nós aprendemos na palavra. Saber que sou de Deus, saber que agora eu vou para o céu, porque fui escolhido, porque estou salvo, vai despertar em mim um desejo pela santidade, um desejo em amar a Deus mais e mais, porque eu sei que Ele me amou primeiro, porque eu sei que o amor dele está em mim, e aconteça o que acontecer, Ele continuará me amando. Isso vai transformar a minha vontade, porque é Deus é quem efetua em mim tanto querer como realizar. Isso vai transformar todo o meu ser. Isso vai trazer a segurança, vai preencher os vazios da minha existência. E a cada dia vai me fazer desejar mais e mais trilhar o caminho da santidade. Não porque eu consiga, por mérito próprio, pelas minhas forças, mas porque eu sei que Deus está em mim. Porque eu sei que o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele me prostra cada dia mais. Eu sei que Ele me faz entender a palavra. Eu sei que sou crente e sei que se cair,
Ele me levantará, porque Ele não me abandona e não me deixa jamais. Acreditar na doutrina da eleição é algo fantástico e que me faz ser mais crente a cada dia. O eleito tem de continuar no gozo da bondade de Deus. Somos exortados a perseverar na graça de Deus, o que implica numa vida de humildade e fé permanente. O que aos eleitos é uma exortação de encorajamento e motivação para a caminhada cristã. O crente, a pessoa eleita, precisa desse tipo de exortação para que não se entregue ao orgulho, como estava acontecendo com os gentios. Tão contrário à condição de humildade requerida aos salvos. Essa eleição e o conhecimento da palavra, essa vivência com a palavra, me faz olhar para dentro a cada dia. E é isso que me dará um coração humilde. Isso que será encorajador e motivador para a minha caminhada cristã. Isso que me fará perseverar a cada dia nessa caminhada de fé. O crente perseverará na sua fé, porque ele foi eleito. Preste atenção. O crente perseverará na fé porque foi eleito. Ele não foi eleito porque perseverou na fé. Ele não foi escolhido porque ele é um cara perseverante. Você não está salvo porque você é um cara perseverante, uma menina perseverante, que a cada dia tenta ser crente. Não é isso. Nós perseveramos porque fomos escolhidos, porque fomos separados. Assim, o eleito não perderá a sua salvação. Alguns, quando olham para esses versículos que nós lemos, na complexidade do texto, eles afirmam que o que Paulo está dizendo para os gentios é que se eles não perseverarem, eles perderão a sua salvação. Não é isso. Não é isso. Porque até para perseverar, eu faço isso por causa da graça. Caminho olhando para Jesus. E assim, o crente que persevera dará fruto e glorificará ao Pai. João 15,5: eu sou a videira, vós são os ramos ou as vagas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. No versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Acho que a pergunta que a gente pode fazer a cada dia: nós somos discípulos? Temos a certeza, eu tenho a certeza, você tem a certeza de que, alcançados pela graça, fomos salvos e vivemos essa salvação? Sabe? Isso será percebido pela nossa prostração, pelo caminho de humildade. Isso será percebido pela nossa perseverança, mas será percebido também pelo fruto que Deus sempre faz acontecer na vida dos seus eleitos, na vida daqueles que são seus discípulos. E o discípulo é aquele que segue o caminho do Mestre. O discípulo é aquele que olha para a palavra, vê em Jesus o Deus encarnado, aprende com Jesus. O discípulo é aquele que durante a caminhada olha para si, olha para aquilo que está fazendo, percebe o seu comportamento, muitas vezes que vai na contramão daquilo que a Bíblia ensina. E quando vai na contramão, o discípulo é aquele que pode perguntar assim: nessa caminhada, nisso que eu estou fazendo, em meus passos, Jesus faria a mesma coisa? O que Jesus faria? Essa é a caminhada do discípulo. Este é aquele que persevera, porque ele caminha sempre olhando para Jesus, sabendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. As marcas do crente não são necessariamente uma caminhada de sofrimento. Eu já ouvi algumas pessoas ensinarem que é muito difícil ser crente. Ser crente implica em muito sofrimento. Depende. Depende do tipo de crente que eu sou. Depende.
Se eu sou aquele crente que tem a certeza de que a salvação foi pela vontade de Deus, se eu sou aquele crente que sabe que mesmo não merecendo, foi alvo do amor de Deus, se eu venho para a igreja, se eu no meu dia a dia eu caminho, sabendo que Deus está comigo e não me abandona, porque Ele me ama, porque Ele a cada dia me convida para essa caminhada de santidade. Se eu creio que Ele quem efetuou em mim, tanto querer como realizar, então eu não sei por que sofrer, porque a vida será sempre para olhar para Ele, A única coisa que pode me trazer sofrimento é o pecado que pode ser que ainda habite em mim e tente me fazer caminhar na contramão da vontade de Deus. E se esse pecado é mais forte que eu, ele me domina, ele me faz sempre viver na contramão da vontade do Pai, diferente daquilo que a Bíblia ensina, então eu preciso repensar a minha fé, preciso repensar se de fato eu sou crente. Talvez o sofrimento que de fato seja sofrimento são aqueles que vivem o Evangelho, que pregam o Evangelho, são perseguidos por causa do Evangelho, por causa dos missionários, por causa de algumas pessoas nas universidades, na caminhada, que são confrontados, que são alvos aí de preconceito por causa da sua fé. Mas aí quando a gente ouve o testemunho desses que sofrem por causa da fé, eles sempre glorificam a Deus. Pedro, quando escreve para a igreja perseguida, Pedro, quando escreve para aqueles que estão sendo acusados injustamente por coisas que não fizeram, por um crime que não cometeram, Pedro, quando escreve para aqueles que estão perdendo seus entes queridos por causa da fé, por causa do Evangelho em Cristo, a palavra que Pedro traz para eles é a seguinte: vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, alguns de vocês estão sendo mortos, vocês estão perdendo gente que amam por causa da sua fé, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês pertencem a Deus, a menina dos olhos de Deus, a igreja que Ele escolheu. Por isso vocês continuarão caminhando e foram separados, foram eleitos para proclamarem as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra de consolo, de conforto. Vocês continuarão vivendo essa vida de perseguição, mas vocês são a nação santa, o povo escolhido de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim o Evangelho pode ser visto como uma loucura. Gente que vai, gente que sofre porque está falando de Jesus e volta, continua falando de Jesus. Gente como Charles e a Sheila que estão sofrendo por quê? Porque eles querem ir para o Nepal. Eles querem ser missionários no Nepal com duas crianças pequenas, com uma criança de um pouco mais de um ano. Eles querem ir para o Nepal. Eles sofrem porque os recursos não estão chegando. Sabe o que é isso? Isso é dizer, como diz o apóstolo Paulo, que o viver é Cristo. E aí qualquer sofrimento que venha não é maior do que viver Cristo, do que saber que sou de Cristo. E por isso os crentes perseveram. Por este sofrimento eles perseveram. O sofrimento não tira do prumo, o sofrimento não tira da reta. O sofrimento nos faz caminhar sempre olhando para Jesus, o autor da nossa fé. E se o sofrimento que eu trago na carne é por causa do meu pecado, é por causa dos meus desejos, então esse sofrimento me levará à prostração,
a entrega àquele que pode mudar todas as coisas e que pode transformar o meu coração. Mas sabe, se o sofrimento também é por conta de situações, de lutas que trazem tristeza, é por causa do medo. Nós vivemos numa paranoia social. Se o sofrimento é por causa do luto, se o sofrimento é por causa da necessidade, da fome, da enfermidade daqueles que amamos, então o Senhor é aquele que enxuga dos olhos toda a lágrima. É aquele que pode fazer nova todas as coisas. E ainda que Ele não me dê o que Ele quer, ainda que Ele não responda às minhas orações, como eu espero que Ele responda, ainda assim, o seu amor é a minha segurança, o seu amor é o meu consolo. E o meu caminho será um caminho sempre de perseverança, como um discípulo que Ele separou e escolheu, como um discípulo que dá muito fruto, anunciando, pregando o Evangelho, como um discípulo que descansa nos braços do Pai. Porque o Espírito Santo de Deus é quem habita em seus ouvidos. A incredulidade, tanto de judeus como de gentios, quebra o ramo e o afasta de Deus. Mas a fé que vem pelo mover da graça fortalece o coração, tirando a soberba e produzindo o temor, levando o crente a uma vida de perseverança. Os que dentre os judeus foram escolhidos para a honra receberão o dom da fé, da mesma forma que os gentios, formando todos o Israel de Deus. Porque na igreja não há nem judeu, nem grego, apenas filhos de Deus. Somos assim, como a sua família. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra. E obrigado porque a Tua Palavra é o alimento que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Teu Evangelho é o poder dinamitador que pode arrebentar nos nossos corações e nos pode fazer prostrar diante do Teu altar. Oh Deus amado, ajuda-nos a entender a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre olhar para dentro de nós mesmos, a perceber quem somos. E quando percebemos quem somos, o pecado que ainda habita em nós, o quão miseráveis somos longe de Ti, Deus, que olhando para dentro da gente mesmo, também possamos perceber que o Senhor tem cuidado de nós, diante de quem nós estamos, que é por Tua maravilhosa graça que o Senhor nos escolheu, nos salvou e assim tem cuidado de nós. Ajuda-nos a viver, Senhor, aqueles que fazem parte dos muitos que o Senhor escolheu. Ajuda-nos a viver como eleitos, como discípulos, que caminham olhando sempre para Jesus, o autor da fé, que perseveram na Tua Palavra, que perseveram na caminhada, que são transformados e mudados a cada dia, Senhor, conforme a Tua vontade e sempre em direção à Tua vontade, Senhor, para a glória do Teu nome, e como instrumentos do Senhor, como discípulos do Senhor, também anunciando, pregando e vivendo o Evangelho, que haverá de alcançar os eleitos que ainda não conheceram a Tua Palavra, Senhor. Vem, Senhor, nos abençoar e vem mudar em nós o que precisa ser mudado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.